Boa noite. Boa noite. A Black Friday está chegando e a expectativa dos lojistas e dos consumidores é otimista. A Black Friday começa apenas no final do mês, mas imagens como essa se tornam cada vez mais comuns aqui em Curitiba. O festival chega a Curitiba para mostrar ao público a cultura indiana e oriental. Conhecer a Ásia sem sair do Ocidente? Essa é a proposta da Expo Índia. Um passeio para quem gosta de conhecer outras culturas, costumes e gastronomia. A terceira edição do torneio Trilha do Futebol traz oportunidades para jovens jogadores na capital. Como diria o grande clássico do Skank, se você não sonhou, certamente conhece alguém que sonha ou ainda tem esse sonho. Hoje a gente vem entender um pouquinho melhor o processo de construção para esse sonho se tornar realidade. Meu nome é Matheus Juan. Eu sou o Thiago Fantini e está começando mais um Tela 1. A Black Friday já está logo ali. E como será que está a expectativa do comércio? O nosso repórter Gabriel Trautmann traz os detalhes que envolvem esse evento tão esperado pelos consumidores. Vamos conferir. A Black Friday começa apenas no final do mês, mas imagens como essa se tornam cada vez mais comuns aqui em Curitiba. Em 2022, a Black Friday movimentou cerca de 6 bilhões de reais no mercado nacional, e a tendência é que esse número cresça ainda mais esse ano. De acordo com uma pesquisa realizada pela Olist, cerca de 68% dos lojistas acreditam em um aumento desse valor em 2023. A expectativa é que, como é 13º, tá ligado? A expectativa é bem grande, mano. É a gente fazer um número bem legal de vendas, entendeu? Como a gente tem bastante produto que trabalha bem no giro, tá ligado? Então a expectativa é que a gente possa ter um valorzinho bem legal. Parecido até mesmo com dezembro mesmo, entendeu? Em 2022, o ticket médio do brasileiro na data foi de R$ 473. A expectativa para que 2023 o número cresça em 12,6%. Assim ultrapassando a marca dos R$ 500 pela primeira vez desde 2020. A psicóloga Luciana Rocha conta um pouco sobre os seus costumes durante a Black Friday. Olha, eu costumo agir de uma maneira neutra, não me deixo influenciar muito, né? Mas logicamente que a gente sempre está recebendo propaganda, a internet está sempre ali mostrando, né, as ofertas e tudo mais. Então, lógico, se a gente percebe que tem alguma coisa que realmente vale a pena, aí a gente costuma, no caso eu costumo dar uma olhadinha. Geralmente, final de ano, a gente tem, né, em tese, gastar um pouquinho mais, porque é final de ano, compras, presentes e tudo mais, mas é mais ou menos dentro do que eu já costumo gastar em anos anteriores, quando não tinha a Black Friday. Outro que nos conta a sua expectativa é João Vitor, que deixa um alerta para possíveis golpes. Geralmente, eu não confio muito, porque muita loja aumenta o preço um mês antes, um preço absurdo pra Black Friday ficar no mesmo preço do ano inteiro, tá ligado? Daí, geralmente eu não costumo comprar muito na Black Friday. Deste ano, eu acho que vai ser bom por causa das lojas online, tá ligado? Shein, coisa assim, tudo mais, porque daí vai forçar um pouco as lojas realmente fazer um desconto de verdade. Black Friday vai acontecer no dia 24 deste mês, então fique de olho nas promoções e boas compras. E aí, Thiago, a fim de aproveitar a Black Friday e comprar alguma coisa? Tava pensando em talvez trocar de celular se for permitido, né? Mas tem que ver daí. Justo, tem que aproveitar. E agora vamos falar de um assunto que vem preocupando muito os paranaenses. É verdade. Os números de casos de Covid dispararam no estado. Além disso, o número de pessoas que se vacinaram também continua baixo. A repórter Mariane Gomes traz atualização sobre a situação do estado. Aumentou o número de casos de Covid em Curitiba. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 25% da população se vacinou, o que deixa Curitiba em estado de alerta. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de se vacinar. A vacina anti-Covid bivalente, como as demais, estão disponíveis em mais de 100 pontos de vacinação na capital. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Você pode se encaminhar para a que se localiza mais próximo a você. Também lembrando que os cuidados para a prevenção são necessários e fazem a diferença. São eles: o uso de máscara em ambientes externos, higienizar as mãos constantemente, assim como manter os ambientes bem arejados e ventilados. E caso você apresente algum sintoma, a recomendação é se isolar e procurar assistência médica
o mais breve possível. Para mais informações, acesse coronavírus.curitiba.pr.gov.br. Com isso, o alerta que fica para que as pessoas continuem buscando os cuidados de higiene. E para você que ainda não se vacinou, basta procurar uma das 103 unidades que ficam abertas das 8 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda-feira, para atualizar a carteira de vacinação. E mudando de assunto, atenção usuários dos transportes coletivos. Mais 5 estações tubo entram em obras nesta semana. E quem chega com os detalhes é a nossa repórter, Pamela Fernandes. Boa noite, Pamela. Boa noite, Tiago. Boa noite, Matheus. Boa noite você que está nos assistindo. Exatamente. A Urbis continua as reformas nas estações tubos aqui da capital paranaense, e isso porque esse trabalho está sendo feito em blocos. Então, a cada semana a gente vai estar vendo grupos diferentes de estações tubo sendo reformadas. As estações tubo que estão entrando em reforma nesta semana são a estação tubo Terminal Caiuá, sentido Tamandaré, a Terminal Cabral, sentido Terminal Guaraituba, a Guadalupe, sentido Terminal Cabral, a estação Praça Tiradentes Nestor de Castro, sentido Terminal Campo Comprido, e a Conselheiro Dantas, sentido Praça Carlos Gomes. Então você que pega ônibus todos os dias, que costuma pegar ao longo dessas regiões, você precisa ficar atento, porque ao longo desse período de reformas, as estações tubo ficam desativadas parcialmente ou completamente. Se tiver qualquer alteração de datas das reformas, a prefeitura costuma avisar os passageiros através de cartazes ou dos painéis de mensagens variáveis nas estações tubo. Então é só você ficar ligadinho nos cartazes que estão sendo espalhados ao longo dos terminais e também aqui no nosso Tela 1, que está sempre trazendo informações para você sobre esta reforma. Pamela Fernandes, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Pamela. Agora nós vamos falar sobre os detalhes da previsão do tempo. Boa noite, Gabi. E como vai ficar a previsão do tempo para o resto da semana? Boa noite, meninos. Da última vez, eu trouxe uma previsão de chuva. Aquela semana foi horrível, realmente a gente teve muita chuva. Mas dessa vez eu trago boas novas. Tem uma massa de ar quente que vem predominando todo o estado. A gente até consegue enxergar que a maioria das temperaturas estão acima dos 30 graus. E foi isso que a gente sentiu no dia de hoje, um tempo mais abafado e realmente muito quente. Eu vou passar para a próxima tela. Para amanhã, o que a gente tem? Uma frente fria, ela vem aqui do sul, então a gente já consegue ver que a gente já vai ter chuva aqui na região sudoeste do estado, mas o tempo ainda continua abafado. E a gente tem mais uma telinha para trazer para o pessoal os próximos 4 dias. Então, se você quer saber como que vai ficar o final de semana, eu já trago mais uma boa notícia, que no sábado e no domingo a gente já vai ter uma temperatura ali próxima dos 30 graus. Então, é totalmente o oposto do que a gente trouxe no último jornal, que era uma previsão de chuva, tempo mais frio, e agora realmente um tempo bem mais quente por conta dessa massa de ar que está predominando aqui no nosso estado. Entendi. Então, mudando da semana anterior para agora, o pessoal só pode deixar a jaqueta em casa, mas o guarda-chuva ainda é bom ter, né? É bom ter, porque a gente tem uma previsão ali de chuva ali próximo dos 30 milímetros, principalmente no final de semana, ocorrendo essas pancadas ao longo do dia. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais destaques aqui no Tela 1. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo.
Estamos de volta com o Tela 1 e agora temos uma notícia para quem acabou ficando endividado com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O governo federal criou condições para a renegociação de dívidas dos estudantes ou pessoas que já se formaram. A ideia é facilitar o pagamento por parte de quem está inadimplente. Para isso, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou algumas vantagens. As renegociações poderão chegar a um desconto de até 99% para pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, ou que já tenham sido beneficiadas do auxílio emergencial no ano de 2021. De acordo com o ministro da Educação, o Paraná são ao todo 38.796 contratos inadimplentes do FIES. Se você ficou interessado, basta procurar a agência da Caixa Federal ou o Banco do Brasil. E você que está pensando em fazer o vestibular, tem vaga aberta para o Cursinho Solidário. E melhor de tudo, é gratuito. O nosso repórter Jonas traz mais informações. Boa noite, Jonas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Matheus, a todos que nos acompanham também. Pois é, o Cursinho Solidário, que é um curso preparatório para o vestibular e que não cobra mensalidade, está com as matrículas abertas para a turma do extensivo de 2024. O prazo de inscrição vai até o dia 4 de dezembro. E quem é que pode participar? São pessoas de escola pública ou escola privada que tiveram bolsa integral e que irão concluir o estudo no ano de 2024, ou também pessoas que já tenham concluído o ensino médio. A renda familiar do candidato ela deve ser de até um salário mínimo por pessoa. Há também uma taxa de inscrição de R$ 65 por pessoa. Sobre o processo seletivo em si, ele está dividido em duas etapas. A primeira etapa consiste numa prova objetiva de 48 questões sobre os conteúdos dos 2 primeiros anos do ensino médio. Já a segunda etapa consiste numa entrevista socioeconômica e também na entrega de documentos que precisam comprovar aquilo que a pessoa relatou ali no momento da inscrição. Vale lembrar aqui que as inscrições elas são feitas apenas pelo site, que é cursinhosolidario.org.br. Cursinho Solidário, tudo junto e sem acento. Então a gente vai repetir aqui para o pessoal, para ficar gravado aí na cabeça do pessoal. cursinhosolidario.org.br. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jonas. Até o dia 12 de novembro está acontecendo aqui na capital um festival que celebra a cultura indiana e oriental. Conhecer a Ásia sem sair do Ocidente? Essa é a proposta da Expo Índia. Um passeio para quem gosta de conhecer outras culturas, costumes e gastronomia. Pela primeira vez em Curitiba, a edição do evento na cidade celebra também o Diwali, o tradicional Festival das Luzes da Índia. E trazer um pouco desse país para Curitiba foi o que chamou a atenção da Sandra e da Luciane. Eu vi bastante coisa linda da Índia, que eu sou muito fã da cultura, né? Ver as apresentações de dança. Nós sempre participamos das exposições de feiras, a gente sempre está participando de alguma feira, então a gente é conhecer a cultura. Eu já adoro vir na FEART, que é uma feira étnica, e agora específico da Índia eu também estou curtindo, que venha todo ano. A feira conta com 150 expositores vindo de países como Índia, Turquia, Tunísia, Síria, Líbano, entre outros países convidados. E acontece até o dia 12 de novembro no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. A intenção do evento é oferecer aos visitantes uma experiência para conhecer e se aprofundar em uma cultura e culinária milenar. O Marcelo faz esculturas em madeira e viu na exposição uma oportunidade de ter o trabalho reconhecido. Em 2019 comecei nas esculturas e estou na escultura. E daí agora, desse ano para cá, eu resolvi investir um pouco mais nas esculturas e viver disso. Eu fui convidado para a feira, ia participar da feira, né? Bati o olho e falei, dá para fazer um Buda. Daí até ia cortar e tirar, mas daí essa base aqui, se reparar, já até parece que já ficou uma base de um elefante, um animal já. Casou bem. Entre os destaques do evento estão os artesanatos, que representam a riqueza cultural da Índia. É possível encontrar desde peças tradicionais, como roupas, joias e tapetes, até os mais contemporâneos, como móveis e acessórios. E aqui nesse stand você tem até a possibilidade de vivenciar a cultura indiana e até vestir um sari. A Kaliane vai me ajudar e eu até vou provar que vou virar de repórter uma indiana nata.
pessoal, gostaram? E você já sabe quais são as principais atrações, shows e eventos dessa semana em Curitiba? A gente passa agora na agenda cultural. Agenda cultural. Amado Batista na sexta-feira no Teatro Positivo, Jorge Mateus mais Gustavo Lima no sábado na Pedreira Paulo Leminski, Racionais no domingo na Live Curitiba, Curitiba Blues Festival no domingo na área externa do Tribunal de Contas do Paraná e o carro-chefe Hot Chili Peppers na segunda-feira no estádio Couto Pereira. Continue com a gente. Daqui a pouco voltamos para falar um pouco mais sobre o esporte no Tela 1. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. Estamos de volta com o Tela 1. E agora é hora de falar de esportes, aqui no Tela 1. Boa noite, Mari, tudo bem? Boa noite, meninos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Então chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o esporte. Aquela hora pra gente ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, né? E a gente começa pelo Brasileirão, que tá pegando fogo nessa reta final, né? Faltando poucas rodadas para o campeonato, a briga para se classificar para Libertadores está grande, assim como também a parte de baixo para fugir do rebaixamento. Depois de mais uma rodada do final de semana, nós trazemos a tabela para vocês darem uma olhadinha e ver como é que ficou a classificação, né? Então aqui, depois da rodada que a gente teve no final de semana, a gente ainda continua ali, Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio, né, na zona de Libertadores. Lembrando aí que o Botafogo já ficou uns 12 pontos, 14 pontos à frente, mas deixou os seus adversários aí alcançarem, né?
Lembrando também aqui a parte de baixo da tabela, né? A gente tem ali na zona de rebaixamento o Cruzeiro, o Goiás, o Coritiba e o América. Lembrando, né, a situação bem difícil que o Coritiba vem vivendo no campeonato. Passou praticamente o campeonato inteiro na zona do rebaixamento e agora faltando poucas rodadas, tá bem difícil, né, a situação. E também a gente tem aqui o nosso Atlético Paranaense também lutando ali por uma vaga na Libertadores, né? Inclusive, ele tá aqui, ele veio empatando, perdendo os últimos jogos e acabou se distanciando um pouco do pessoal ali que tá na briga, mas ainda continua na briga. Então, a nossa tabela, depois do jogo do final de semana, ela ficou assim, então tá bem disputada, né? Inclusive, nesta quarta e nesse exato momento, tá acontecendo a 33ª rodada do campeonato. E a gente traz também para vocês o que tá acontecendo nessa noite, né? Então, os jogos da rodada, que inclusive acontecem hoje, principalmente nessa quarta-feira, são Inter e Fluminense, América e Coritiba, São Paulo contra o Bragantino, Flamengo contra o Palmeiras, o Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Então, são esses jogos que acontecem nessa quarta-feira. Amanhã, na quinta-feira, acontece Corinthians e Atlético Mineiro, Goiás contra o Santos, Botafogo contra o Grêmio, Bahia contra o Cuiabá. Então a gente vê aí que realmente aí essa rodada ela tá pegando fogo ali porque tem confrontos diretos, né? Então realmente ali tá pegando fogo. E já que a gente falou, né, sobre o Atlético Paranaense, o nosso repórter Gabriel Trautmann está na Arena da Baixada para o jogo do Atlético e conta contra o Fortaleza. E traz um pouquinho pra gente sobre. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal do estúdio, boa noite à nossa audiência. O Atlético está enfrentando neste momento o Fortaleza aqui na Arena da Baixada. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Atlético se encontra numa situação bastante complicada. Isso porque vem de 2 resultados negativos fora de casa, uma derrota para o Corinthians e uma derrota para o Palmeiras. Por isso o jogo de hoje é de extrema importância para o clube rubro-negro. O Atlético precisa classificar para a Libertadores para o ano que vem. O time agora se encontra a 4 pontos da zona de classificação, com um jogo a mais que o Flamengo, que é o 6º colocado. O Atlético tem 49 pontos, o Flamengo tem 53. Então, o Atlético precisa vencer de qualquer jeito hoje se quiser sonhar com a vaga na Libertadores. Já o oponente, o Fortaleza, está na 9ª colocação, com 42 pontos, porém tem 2 jogos a menos que o Atlético. Vem de uma final de Sul-Americana que acabou perdendo nos pênaltis. É um oponente muito qualificado, então o Atlético precisa de bastante qualidade para vencer esse jogo. Volto com vocês no estúdio, muito obrigado e boa noite. Obrigada, Gabriel. E como o Gabriel acabou de falar, então, o Atlético está empatando, né, com o Fortaleza neste momento lá na Arena da Baixada, o que complica um pouquinho a situação do Atlético nessa briga pela Libertadores, né? E já que a gente está falando de futebol, vamos falar de seleção brasileira. O Fernando Diniz soltou a lista de convocados para os próximos 2 jogos das eliminatórias pela Copa, contra a Colômbia e a Argentina. E a lista ficou assim. Então, os goleiros ficaram o Alisson, o Ederson e o Lucas Perry. Os defensores, né, a zaga e as laterais foram o Brenner, o Magalhães, Marquinhos, o Nino, o Emerson, o Carlos Augusto e o Renan Lodge. O meio campo ali ficou com o André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga e Rodrigo. E os atacantes, né, uma grande aí novidade aí que foi, assim, incrível na lista do Fernando Diniz e que pegou todo mundo de surpresa, que é o Endrick, né, Piezinho lá do Palmeiras, que tá arrebentando. Então, realmente, essa foi uma grande surpresa da lista do Fernando Diniz. Também tem o Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, PP, Rafinha e o Vinícius Júnior. Então, a gente vê aí que teve mais surpresas aí na lista do Fernando Diniz, né. Agora a gente vai dar uma olhadinha, né, nos jogos que vão acontecer. Então, os próximos jogos do Brasil nas eliminatórias acontecem na quinta-feira, dia 19/11, às 9 horas, contra a Colômbia, lá em Colômbia, né, em Barranquilha, e também na terça-feira, dia 21/11, às 9h30, no Maracanã. Então, a gente vê aí que o Brasil está precisando melhorar, né, o seu desempenho nas eliminatórias, vem perdendo jogos, não tá jogando bem, Fernando Diniz está um pouco contestado, apesar de ter, né, ganhado a Libertadores, então realmente o Brasil precisa aí melhorar, né? E agora, mudando um pouquinho de assunto, entre os dias 20 de outubro a 5 de novembro, aconteceu o Pan-Americano de 2023, e o Brasil teve uma chance, teve uma grande e memorável performance em todas as modalidades. Então a gente não poderia deixar de falar sobre
o Pan-Americano e trazer para vocês também um pouquinho sobre o que aconteceu no Pan, né? Então aqui a gente vê que o Brasil ele ficou em segundo colocado, então assim, de todos os Pan-Americanos disputados, esse foi o que o Brasil mais se saiu bem. Então o Brasil ficou inclusive em cima do México, em cima do Canadá, né? Países que também são bem fortes ali em todas as modalidades. Então a gente só ficou atrás dos Estados Unidos, né? Então a gente ficou com 66 medalhas de ouro, 73 de prata, 66 de bronze, totalizando um total de 205 medalhas. E o legal é que o Brasil também ele não foi só bom no futebol, no vôlei, como a gente está acostumado, mas ele foi muito bom em natação, atletismo, ginástica. Então realmente assim o Brasil deu um show de bola em todas as modalidades, né? Então realmente o Brasil saiu muito bem, então é o Brasa. E, bom, por hoje é só, meninos. Muito obrigado, Mali, pelas informações. A gente te aguarda numa próxima edição. E nesse final de semana aconteceu um torneio aqui em Curitiba com várias escolinhas de futebol com diversos olheiros. Como diria o grande clássico do Skank, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Se você não sonhou, certamente conhece alguém que sonha ou ainda tem esse sonho. Hoje a gente vem entender um pouquinho melhor o processo de construção para esse sonho se tornar realidade. Para entender um pouco mais sobre o torneio e a sua função semelhante à de uma peneira, que são tradicionalmente a porta de entrada para que os jovens consigam ingressar em um clube, conversamos com Pedro Henrique, um dos responsáveis pela organização do evento e também sobre a importância desse tipo de projeto. Para gerar oportunidades, né? Então a gente cria a competição, né, junto com os projetos, e aí monta as equipes e tudo mais. E aí, obviamente, que o ponto central da competição é trazer os observadores técnicos para gerar oportunidade para os meninos. Então, teve cerca de 20 clubes na parte de captação no evento, né? Então, clubes das mais variáveis, Série A, Série B, Série C, Série D, enfim, para de fato a gente conseguir gerar oportunidade para todas as categorias de todas as idades. Peneiras e campeonatos como esse são uma espécie de processo seletivo para a construção da carreira de um jogador. É uma grande visibilidade, né? Visto que é um meio bem competitivo e é uma grande porta para poder, uma grande vitrine, né? Vitrine para poder possivelmente abrir uma porta para inseri-los em clube, né? Esse que é o papel desse evento. Dentro do mundo do futebol, um dos personagens mais importantes é o olheiro, que é justamente quem busca e descobre novos talentos. Um olheiro, que é a função que já é conhecida há anos, assim, hoje alguns chamam como analista de captação, outros como scout, e aí vai variar um pouquinho. Qual que é a nossa função? É a primeira entrada do clube, então quando a gente observa um jogador, a gente começa a tirar esses destaques, com qual menino ele tem um potencial, que a gente acredita que ele pode seguir ou iniciar uma carreira dentro do clube, e aí seria uma pré-aprovação, aí nós mandamos no clube, aí sim ele é inserido no elenco, ele começa a fazer uma semana dentro do clube, aí lá a comissão técnica decide o futuro. Além da dedicação, o esforço e a afinidade com a bola, o apoio do seu ciclo e da família também é muito importante para quem sonha ser um jogador de futebol. Gustavo e seus pais comentam sobre o papel da família nessa trajetória. Eu acho que a importância da família é muito bom porque geralmente é a família que traz, a família que acompanha a gente aí, e é muito bom para motivar também. Apoiando ele, a voz, todo mundo apoia sempre ele. É um sonho, né? Se for para ser, vai ser. Se não for, fazer o quê? Mas nós estamos sempre juntos. E que esse sonho, em breve, possa ser uma realidade. Pra mim, jogar na Europa, né? Qualquer time da Europa já tá bom. Jogar uma Champions League, pra mim o meu sonho tá completo. Essa foi mais uma edição do Tela 1. Mais informações você confere no @jornalismoup. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Tchau.